Tudo bem com vocês? Na paz e na unção? Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Está uma chuvarada lá fora, né? Mas glória a Deus, já vai, nós, né? Já deve ter passado, já está passando, né? E Deus é bom em todo o tempo. Vocês estão bem, meus amados? Firmes com Jesus? Eu já quero entrar na mensagem aqui com vocês. E está lá no livro de Zacarias. Hoje eu vim com duas Bíblias pregar, irmãos. Eu estou com duas. Hoje eu estou inspirado. Amém? Eu vim, na falta de uma, eu já trouxe duas que eu estava anotando ali, e aí tem uns versículos que eu já vou direto ao ponto, tá bom? Então vamos lá, Zacarias capítulo 8, versículo, deixa eu só colocar aqui as minhas referências, Zacarias 8:8, e a mensagem de Deus é: na obra de Deus a vitória é certa, amém? No trabalho do Senhor a vitória é certa. Zacarias 8:8. Tá bom? Vamos ali, e quem está lá é o Yuri. Yuri, coloca para mim na NBV, tá bom? NBV. Vamos aqui, ó. Diz assim, Zacarias 8:8 na NBV: eu os trarei de volta à sua terra, para viverem seguros em Jerusalém. Em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o meu Deus, o seu Deus, justo e verdadeiro, que perdoa os seus pecados. Então Deus estava trazendo aquele povo que estava exilado de volta para a sua terra. Eles haviam sido expulsos por causa do pecado, por causa do erro, né? Ficaram 70 anos na Babilônia, cativos, e Deus estava falando assim, ó: eu vou trazer vocês de volta, e eu vou santificar vocês, eu vou perdoar vocês. E aqui a gente começa a entrar na mensagem. O versículo é o versículo 9, né? Assim diz o Senhor dos exércitos: fortaleçam as suas mãos para que o templo seja construído. Olha o que Deus estava falando para aquele povo: trabalhem firme na obra de Deus. Tudo que você for fazer para Deus, não faça com mãos frouxas, faça com mão firme. Quem está entendendo isso? Amém? Então Deus estava falando para eles, né? Fortaleçam as vossas mãos para vocês construírem o templo do Senhor. E aqui, meus amados, tem significado espiritual. Às vezes aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, nós fazemos de qualquer maneira, não é? Nós não colocamos firmeza, né? Não fortalecemos as nossas mãos, e isso é um erro. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, coloca ali para mim, o Yuri, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, Eclesiastes 9:10, na NBV. Isso aqui é um princípio para a vida, tá bom? Olha lá, Eclesiastes 9:10. O que diz aqui, meus amados? Faça bem feita, vamos lá? Qualquer coisa que você tiver que fazer. Irmãos, qualquer coisa que vier na sua mão para fazer, não faça de qualquer jeito, faça bem feito. Amém? Faça com excelência, diga glória a Deus. E a gente só consegue fazer as coisas com excelência, a gente só consegue fazer as coisas bem feito quando a gente se prepara, quando a gente, né, se precaver. É o que eu sempre ensino o meu pessoal que trabalha comigo: não é deixar acontecer, não é? Ah, faltou o irmão que toca teclado, faltou o irmão que tal, mas eu já me preparo, eu já me antecipo, diga glória a Deus, não é? Eu já estou preparado ali. Um exemplo, vamos supor que um dia, o pastor Helder não veio pregar hoje, mas já tem alguém que está preparado para pregar melhor que o pastor Helder, amém? A pessoa está preparada, diga glória a Deus. Não foi o que aconteceu? Teve um jogador, acho, do Mundial, do Chelsea, que foi campeão agora, né, do Super Mundial. Como que era o nome dele, João? É o do Chelsea lá, que é o brasileiro? João Pedro, né? Ele jogou 2 vezes só, irmãos. Ele veio de um time contratado, aí o time estava sem atacante, estava sem ninguém, botaram ele para jogar lá.
No primeiro jogo ele fez, acho que 1 gol, 2 gols. Foi 2, Biel, que ele fez? 2, né? E na final ele foi lá e ainda mandou gol. Garantiu o nome dele, irmão. Fez o nome dele. Quem está entendendo isso? As oportunidades, elas vêm, não é? Ele garantiu o nome dele. Ele fez gol na final e ainda ajudou a levar o time dele para a final, não é? E não era nem para ele jogar. Então, é assim que as oportunidades aparecem. É nas lutas, é nos desafios. Não é o que aconteceu, o gigante ficou 40 dias afrontando Israel. 40 dias ali, eu quero ver quem é homem aqui, quem que vai me derrubar. E de repente aparece o Davi, irmão. A Bíblia diz que ele escolhe 5 pedras do ribeiro. Ele não saiu catando pedra. Se preparar isso, irmãos, é você saber selecionar as pedras. É você escolher, não é? E o Davi vai lá e escolhe 5 pedras do ribeiro, e com uma pedra ele derruba o gigante. Então Davi estava preparado para aquele momento, amém? E foi aquele gigante que fez o Davi se tornar conhecido. Então são as batalhas da vida que vão nos, né, projetar você, que vão fazer você se destacar, que vão fazer você aparecer. Quem está entendendo isso? Então tudo que vier à sua mão para fazer, não faz de qualquer jeito. Ah, mas não está ninguém me observando, Deus está vendo. Ele diz aqui, ó, faça bem feita qualquer coisa que você tiver que fazer. Prossiga lá. Depois da morte, para onde você vai, todo mundo vai. É ou não é verdade? Todo mundo vai bater a bota um dia, é ou não é? É como diz o missionário, um dia o coração de todo mundo vai parar de bater, né? Depois da morte, para onde vai, não se pode fazer o quê? Planos. Nem o que, igreja? Trabalho. Então, olha só, quem está vivo aí, planeje agora, trabalhe agora. Amém? Planeje agora, trabalhe agora. Não fique parado, não deixe a vida passar. Às vezes a pessoa está esperando a vida passar. Não, faça. Não é o que tiver que fazer, faça, e faça bem feito. Quer dizer, não se pode fazer planos, nem trabalho. Na morte não tem plano nem trabalho, né? Lá não há o quê? Conhecimento e nem sabedoria. Então, tudo que Deus coloca na nossa mão para a gente tem que fazer bem feito, amém? Ainda que ninguém esteja observando, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que no seu, né, no seu ambiente, onde você trabalha, onde você vive, as pessoas não te reconheçam, nós não temos que fazer por reconhecimento, nós temos que fazer porque é correto, porque é certo, amém? Né? Pessoas são quem são. Existem pessoas que na frente, né, de autoridades, de pessoas que podem fazer algo por elas se esforçam, elas se empenham, mas quando aquelas pessoas se ausentam, elas, né, relaxam. Não, irmãos, nós temos que ser constantes e firmes, principalmente na obra do Senhor. Então, voltando ali, ó, no livro de Zacarias, qual que é o versículo que a gente parou mesmo? O 9, né? Olha lá o versículo 9, o que ele vai dizer? Assim diz o Senhor, fortaleçam as suas mãos, para que o templo seja construído. Vocês já ouviram bastante, amém? Irmãos, palavra tem de sobra, diga glória a Deus, né? Palavra a gente tem de sobra, vocês já ouviram bastante, desde que começaram a lançar os alicerces do templo, do Senhor dos Exércitos, vem ouvindo os profetas contarem das bênçãos que esperam por vocês. Vamos ler em voz alta aqui, meus amados, as bênçãos que esperam por vocês quando? Terminarem de construir. Irmãos, no final de cada obra, no final de cada missão, no final de cada trabalho que Deus coloca, que Deus confia nas nossas mãos, existe uma recompensa, amém? Existe uma recompensa. O nosso trabalho em Deus não é vão, ainda que seja difícil, ainda que seja árduo, ainda que você fale assim, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não tenho força, o Senhor renova a sua força. Quem está entendendo isso? Então ele está dizendo aqui, ó, né, as bênçãos
que esperam por vocês quando terminarem de construir. Não tem uma canção que diz, né, o missionário canta ela, depois da luta vem o quê? Depois da luta vem o quê? Não, não é a bonança, não. Estou seguindo a Jesus Cristo, né, que você canta? Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, quer dizer, vem a recompensa. Amém? Depois da luta vem a coroa. Não é? Para quem crê, diga glória a Deus. E para quem não crê, a derrota. Mas nós não fomos chamados para fracassar. Irmãos, no trabalho de Deus não tem como fracassar. Por quê? Porque no trabalho de Deus, Deus prepara todas as coisas. No trabalho de Deus, Deus provê todas as coisas. Amém? Quer dizer, vem a coroa, vem a recompensa, vem a vitória. Olha o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Coloca lá para mim, Yuri. Põe para mim na NBV, por favor. NBV, isso. Portanto, meus queridos irmãos, vamos lá. Vamos ler em voz alta? Já que é certa o quê? A vitória futura. Olha só, o que Deus tem no futuro? Vitória. Amém? Irmãos, quando você se envolve com uma obra, verdadeiramente, quando você se empenha, quando você coloca o seu coração, quando você coloca força, é certa a vitória futura. E aí ele diz mais, prossiga lá, né? Sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor. Continue, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem, vamos lá, para o Senhor é inútil. Irmãos, existe o trabalho do homem e existe o trabalho de Deus. Existe a visão do homem e existe a visão de Deus. Às vezes as pessoas estão envolvidas nas suas visões, nos seus trabalhos, não é? Estão envolvidas nos seus projetos, e nem sempre esses projetos saem como elas esperam. Agora existe aquele trabalho que vem de Deus. Põe para mim ali, Yuri, o Salmo 127. Olha lá. Salmo 127. Se o Senhor não construir o quê? A casa. Olha só, meus amados. Tem casa que é construída pelo Senhor. Tem obra que é feita pelo Senhor. Tem trabalho, né, que é o Senhor que está à frente. Agora tem casa que é construída pelo homem. Então, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Prossiga lá. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é o quê? É inútil. Não tem, né? Se Deus não guardar, se Deus não proteger, não adianta ter segurança, não adianta ter essas coisas. É errado ter segurança? É errado ter seguro de bens? Não, não é errado. Errado é não deixar Deus guardar. Errado é não deixar Deus proteger. Quem está compreendendo isso? O trabalho dos guardas é completamente inútil. Continue lá, prossiga. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com que, igreja? Com o suor do rosto. Vamos lá. Pois o Senhor dá o sustento aos seus amados. Irmãos, acho que a pior coisa que existe é trabalhar inútil, não é? A pessoa, ela desprende uma expectativa, ela cria uma expectativa, e ela espera um resultado, ela espera, né, uma recompensa do seu trabalho, e aquela recompensa não vem. Quer dizer, é como se ela trabalhasse em vão, como se ela corresse atrás do vento. Isso é deprimente.
lá no livro de Eclesiastes, quer ver? Eu não tinha preparado aqui, ó. Acho que Eclesiastes 6, Yuri, põe para mim. Olha só, 6, o versículo 1. Coloca para mim na corrigida. 6:1. Há um mal que tenho visto debaixo do sol. Isso é uma maldição, irmãos. Trabalhar para o vento, né? Que tenho visto debaixo do sol, que muito frequente é entre os homens, uma coisa comum no meio das pessoas. Infelizmente, é? Que mal é esse? Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, honra, prossiga lá, e nada lhe falta, tudo quanto a sua alma deseja. Olha lá, mas Deus não lhe dá poder para comer. Quer dizer, ela não tem autoridade para romper, ela não tem autoridade para desfrutar, Deus não dá poder para ela comer. E o que acontece? Vai lá, prossiga. Antes o estranho e o come. Vamos ler em voz alta aqui, igreja? Também isso é vaidade e má enfermidade. Quer dizer, aquele trabalho que é inútil, né? A pessoa trabalha, alguém vem e desfruta do trabalho dela. Isso não é de Deus, isso é maldição, não é verdade? Então, voltando lá no livro de Zacarias, vocês estão entendendo até aqui? Amém? O versículo, nós paramos Zacarias, é o 9, né? É o 10, vamos pegar o 10. Não, vamos pegar o 9. O 9. Assim diz o Senhor: fortaleçam as suas mãos, para que o templo seja construído. Em outras palavras, pega firme, trabalha firme. Amém? Que mais? Vocês já ouviram o bastante, desde que começaram a lançar os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos. Vem ouvindo os profetas contarem as bênçãos que esperam por vocês quando terminarem de construir. Amém? Irmãos, Deus vai abençoando do início ao fim, mas a recompensa maior sempre é no final. Amém? Então, não deixe nada por construir na sua vida. Não deixe nenhuma obra inacabada na sua vida. O milagre tem começo, meio e fim. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tem coisas assim mais fortes ainda. Isso aqui me chamou a atenção, irmãos. Antes de começar a construção, qual que era a realidade daquele povo? Vamos lá? Não havia o quê? Empregos. Repita assim comigo: portas fechadas. Enquanto aquele povo se demorava para servir na obra de Deus, para iniciar a obra que Deus tinha para eles, olha o que a Bíblia está falando aqui, ó. Não havia empregos. Olha só, não havia empregos. Continua, prossiga lá. Nem salários e nem o quê? Segurança. Repare, irmãos, que as portas abertas ou fechadas na nossa vida independem do que está acontecendo lá fora. Eu falei aqui domingo passado, a gente tem que orar muito, irmãos. O Brasil está entrando num caos. Num caos. Se depender desse governo aqui, estamos perdidos. Nós não temos que depender de ninguém, nós temos que depender de Deus. Amém? Por que as portas estavam fechadas para aquele povo? Por que não tinha emprego? Por que não tinha emprego? Por que não tinha salário? Por que não tinha segurança? Porque o governo era ruim? Sim ou não? Não. Porque eles não tinham iniciado o quê? A obra. Amado, o governo pode ser ruim. É ou não é verdade? Mas se você inicia a obra de Deus, não vai faltar emprego, não vai faltar salário, não vai faltar segurança, não vai faltar porta aberta na sua vida. O Daniel, ele cresceu em todos os cenários.
no meio da Babilônia. Nabucodonosor era ímpio, irmãos. Era como se fosse o próprio Satanás. Quando se referia ao rei da Babilônia, se falava de um rei ímpio. Mas o Daniel cresceu. Amém? Porque Deus era com ele. Então, olha só. Não tinha emprego antes deles começarem a obra do Senhor. Irmão, quando você começa a trabalhar, eu não estou falando de largar tudo e trabalhar na igreja, não. De você trabalhar no projeto que Deus coloca diante de você. Amém? Diante da missão que Deus coloca, para você levar o evangelho, para você pregar para alguém, eu não sei. Quando você se empenha nas coisas de Deus, quando você faz pela obra, quando você faz pelo reino, lá fora Deus começa a abrir portas e janelas para você. Isso é bíblico, irmãos. Amém? Antes deles iniciarem, não havia emprego, não havia salário, não havia segurança. E aí ele vai dizer mais, olha lá, quem saísse da cidade não sabia sequer se iria voltar por causa dos seus adversários, porque eu tinha colocado cada um contra o seu próximo. Mas agora não vou mais tratar o remanescente deste povo como fiz no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, irmãos, aprenda isso. Casa de Deus deserta, portas fechadas. Casa de Deus bem cuidada, portas abertas. Nunca deixe a casa de Deus deserta. Amém? Nunca deixe de zelar pela casa de Deus, pela obra de Deus. Quando você tem esse zelo, não é o que o salmista dizia? O zelo pela tua casa me devora, me corrói. Não é? O salmista, ele tinha um zelo, ele tinha um amor pela casa de Deus, e aquilo corroía ele. Era a bênção dele. Amém? Por que o Davi, ele garantiu o reino para os seus filhos? Porque um dia ele estava lá no palácio dele, ele estava lá na casa dele, bem arrumada, bem cuidada e tal, e ele começou a refletir, meu Deus, isso aqui não é justo, isso aqui não é justo, eu moro numa casa boa, numa casa muito bem cuidada, etc e tal, e a arca do Senhor está em tendas, e se você for ver, o Davi preparou com todas as forças dele, para poder construir o templo para Deus. Deus não deixou, porque o Davi tinha as mãos cheias de sangue. Deus falou assim, Davi, porque você propôs isso no seu coração, sem eu ter te pedido nada, nunca mais vai faltar descendente descendente seu no trono de Israel. Você não vai construir a casa, quem vai construir é o seu filho Salomão. Deus não deixou Davi construir, porque ele era de guerra, ele tinha sangue nas mãos, era guerreiro, era soldado, né? Enfim, mas o que o Davi faz, irmãos? Antes do Davi morrer, o Davi deixou tudo preparado. O Davi fala assim, eu com todas as minhas forças, já deixei preparado tudo, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, ferro, metal, madeira, né, cerâmica, ele deixou tudo preparado para o Salomão, irmãos. Então Davi tinha esse amor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. E aí eu quero ir lá no livro de Ageu, olha só, casa deserta, portas fechadas. Ageu capítulo 1, versículo 4. Vou pegar o 3, versículo 3. Olha só. E veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas. O que é casa estucada? Casa enfeitada. E esta casa ficar deserta, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração ao quê? Olha, vamos ler em voz alta? Aplicai o vosso coração ao quê? Por que vossos caminhos? Porque Deus havia traçado um caminho para aquele povo, para que eles zelassem, para que eles construíssem o templo do Senhor.
Aquilo era um ministério, diga a glória a Deus. Em outras palavras, eu estou dando um caminho para vocês. Coloquem o coração de vocês nesse caminho. E aí, olha o que vai dizer o texto. Continua lá, o versículo seguinte. Semeais muito e recolheis o quê? Pouco, né? Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Continua. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Olha só, como que estava a porta na vida daquele povo? Fechado. Isso antes de construir o templo. Amém? Antes de construir, de edificar a casa do Senhor. As portas estavam fechadas. Deus estava falando assim: vocês estão plantando muito, estão colhendo pouco. Vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. Vocês estão comendo, mas não estão se fartando. Em outras palavras, estão trabalhando para o vento, estão trabalhando em vão. Aí Deus vai dizer aqui, o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Irmãos, os caminhos estão diante de nós. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Então, olha só, irmãos, hoje Deus não está preocupado com templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque o templo somos nós. Mas nós temos que trabalhar para edificar vidas. Nós temos que trabalhar para edificar pessoas. Quem está compreendendo isso? Para salvar vidas, esse é o Evangelho, não é? Deus está procurando templos não feitos por mãos humanas. Deus está procurando pessoas para morar, para habitar. Quem está entendendo isso? Então nós temos que trabalhar, irmãos, pelo reino. Nós temos que trabalhar pelas pessoas, para que o reino de Deus chegue na vida das pessoas. E quando a gente deixa isso, a gente, como que eu posso dizer, deixa a casa deserta, a casa abandonada. No mundo espiritual, a gente sabe que não existe casa vazia. O inimigo, quando ele encontra uma casa vazia, ele vai entrar. E ele toma posse daquela pessoa. Quem está entendendo isso? Então nós temos que trabalhar, nós temos que consagrar. Nós temos que tirar as vidas do inferno, das mãos do diabo. Não é? Ele está dizendo aqui, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha só, às vezes para você edificar a vida de alguém, você vai ter que subir do monte. O que representa o monte para nós? Oração. Tem pessoas que você só vai conseguir abrir os olhos espirituais dela com oração. O Paulo, por exemplo, antes de se converter, ele respirava ameaças de morte contra a igreja. Ele queria matar os cristãos. Mas por que ele tinha um ódio mortal da igreja? Porque ele estava cego. Ele não conseguia enxergar o mundo espiritual. Mas quando que Paulo se libertou daquela cegueira? Quando Ananias foi até a casa dele, a casa onde ele estava, colocou as mãos sobre ele, orou sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que caíram dos olhos dele uma escama. Então, tem casas que serão edificadas através da oração. É você subir no monte, é você se consagrar, é você buscar Deus, amém? E dela me agradarei. E aí o versículo 9, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, o que Deus vai fazer? Eu lhes... O que está escrito ali, igreja? O que Deus vai fazer? Vai soprar. Mas por que Deus vai soprar? Vamos lá, continue. Disse o Senhor dos Exércitos, vai lá. Por causa da minha casa que está o quê? Deserta. Irmãos, e quantas casas estão desertas? Quantas pessoas estão vazias? Não é verdade? Na depressão, na angústia. Eu falava com um jovem, nós tivemos lá em Fortaleza, foi muito bom, uma reunião abençoada. Deus operou grandemente lá. E aí eu falava com o líder dos jovens. Ele falou, pastor, nós estamos fazendo um trabalho aqui com a juventude e nos ajude em oração. Nós estamos pegando muitos jovens com caso de depressão,
angústia, jovens querendo se matar, jovem querendo tirar a vida. Que coisa, irmãos. Às vezes você vê até criança com depressão, até criança querendo fazer loucura. Mas por que está assim? Porque a casa está vazia, a casa está deserta. E o que nós temos que fazer? Subir ao monte, preparar a madeira. O que eu entendo a madeira? São os atos de fé, amém? Olha só, monte, oração. A madeira, atos de fé. Lembra quando Moisés chega naquelas águas de Mara, que eram amargas? E o que Moisés fez para sarar aquelas águas? Deus mostrou para ele um pedaço de madeira, e ele jogou a madeira nas águas, e as águas ficaram o quê? Boas. As águas sararam. Então nós temos que ter oração, nós temos que ter a madeira, nós temos que ter aquilo que é necessário para edificar vidas. É uma palavra, é uma oração, amém? É uma imposição de mãos. Mas às vezes nós estamos preocupados com a nossa casa, com a nossa vida, com os nossos projetos. E quando a gente está preocupado com o nosso projeto, as coisas travam lá fora. É como se a pessoa trabalhasse para o vento, se ela recebesse num saquetel furado. Mas agora, quando a gente se empenha no projeto de Deus, e qual que é o projeto de Deus? Salvar vidas, irmãos. Amém? Jesus não veio nesse mundo para deixar templos nessa terra. Não que é errado ter o templo, ter a igreja. Glórias a Deus pela igreja, é a congregação. Amém? Você vem, você ouve. Mas Jesus veio para salvar vidas. Jesus veio para fazer das pessoas morada dele, morada de Deus. Quem está compreendendo isso? Então nós temos que abraçar essa missão de salvar, de batizar, amém? E dela me agradarei. Aí o versículo, o 7 que nós lemos, né? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Aí o que a Bíblia diz, versículo 10? Por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra retém o que, igreja? Seus frutos. A terra retém os seus frutos. E fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Quer dizer, o próprio Deus fez vir a seca, irmãos. Existem secas, existem crises que vêm na terra, por quê? Porque as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo, e não em edificar a vida das pessoas, e não em edificar uma casa para Deus, amém? Repito, Deus não está preocupado com construções, com edifícios, embora é importante você estar na igreja, é importante você servir, amém? Cuidar do templo, zelar do templo, mas Deus está procurando casas espirituais, Deus está procurando pessoas para poder morar nelas, amém? E Ele vai nos usar, diga glória a Deus. Ele vai usar você, Ele vai capacitar você, quando a gente estiver disponível, amém? Irmãos, na obra de Deus é isso, disponibilidade. Isaías capítulo 6, eu não tinha preparado esse versículo aqui, olha só que tremendo isso, irmãos. Isaías capítulo 6, Deus nunca vai nos obrigar a fazer nada, na vida nem na obra, até porque nós não somos robôs, não é? Isaías capítulo 6, versículo 5, olha a situação do Isaías: ai de mim que estou perecendo, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou sobre mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como em uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi o quê? Tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, olha só, irmãos, Deus fez uma obra na vida do Isaías. O homem estava morrendo,
Em outras palavras, está lascado Isaías, estava arrebentado. Sou um homem de lábios impuros, estou perecendo, estou morrendo. E aí Deus vem, traz um anjo, purifica ele, santifica ele, lava, né? Deixa ele pronto. E depois que Deus fez a obra na vida dele, Isaías, você está me devendo agora, você está me devendo, tua missão é essa, vai lá meu filho, se vira. Foi isso que Deus falou? Sim ou não? Não. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, vamos lá? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Irmãos, Deus não obriga, Deus sugere, não é? Quem está disposto? Eu vou mandar quem? E o Isaías ouviu essa voz. E qual foi a resposta de Isaías, igreja? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus vai usar pessoas dispostas, irmãos. Ele trabalha, repare que Deus não chama os perfeitos. Deus não chama aquelas pessoas perfeitas, certinhas e tal, até porque não tem ninguém perfeito. Deus chamou Isaías, ele estava perecendo, estava no meio de um povo tudo errado, lábios impuros, mas Deus trabalhou, Deus santificou ele. E depois que ele foi santificado, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, a quem enviarei? E ele fala assim, Deus, eu estou aqui, envia-me a mim, amém? Mas o que me faz refletir muitas vezes? Quando Deus fala, a quem enviarei? Muitos se calam, muitos se escondem, muitos colocam no papel, não, mas eu tenho a minha vida, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, os meus projetos, eu tenho os meus estudos, agora não é hora, Deus, espera mais um pouquinho, né? Não que eu não queira fazer, a desculpa é sempre essa, né? Não que o Senhor não possa contar comigo, não é assim muitas vezes? Mas Deus, agora não dá, agora eu não posso, ainda não é chegada a minha hora. E às vezes, né, vamos deixando, e aquela casa que Deus ia usar você para construir, para edificar, aquela vida que Deus queria usar você para ganhar, para salvar, talvez ela está sob domínio do inimigo, e Deus talvez vai ter que usar uma outra pessoa, tudo bem, não é? Então, quando a casa está deserta, abandonada, o que acontece? Os céus se fecham. Aí a pessoa não entende, meu Deus, por que está dando tudo errado? Por que as coisas estão fechadas? Por que as portas estão travadas? Porque a casa está deserta. Mas quando você entende, e quando você fortalece as suas mãos, quando você pega firme naquilo que Deus colocou nas suas mãos, naquela missão, naquela obra, naquele trabalho, Deus começa a preparar todas as coisas. Amém? Deus dá condição para você concluir a obra, e não só condição para você concluir a obra, Ele abençoa você, Ele abençoa a sua casa, Ele abençoa a sua família. Amém? É sobre isso, meus amados. Então vamos concluir, voltando lá no livro de Zacarias. Vamos pegar ali o versículo 10, aqui me marcou, na NBV, Yuri, por favor. NBV. Vamos lá. Na NBV. Antes de começar o quê? A construção. Qual que era a realidade do povo? Não havia empregos, que mais? Salários, nem segurança. Antes. Mas quando eles começaram a se empenhar na obra do Senhor, vamos lá, prossiga. Quem saísse da cidade não sabia sequer se iria voltar por causa dos seus adversários. Prossiga lá. Já pula para o 11, o Yuri, por favor. Mas agora, não vou tratar vocês como o remanescente deste povo, como fiz no passado. Continue. Diz o Senhor dos Exércitos. Prossiga. Agora estou fazendo o quê? Semeando a paz e o bem-estar entre vocês. Quando você semeia na obra de Deus, quando você semeia na casa de Deus,
quando você investe naquilo que Deus pediu para você investir, em almas, em pessoas, Deus começa a semear paz na sua vida. Amém? O abençoador Deus dá semente para quem semeia. Agora estou semeando paz e o bem-estar entre vocês. Vamos lá. As suas plantações produzirão o quê? Bastante. Quer dizer, agora que vocês estão envolvidos, agora que vocês entenderam o meu plano, agora que vocês entenderam a minha visão, as suas plantações produzirão bastante. Prossiga. As videiras ficarão carregadas de saborosas uvas, aleluia. E o solo será fértil e haverá toda a chuva que os lavradores precisam, glórias a Deus. Vamos lá em voz alta, igreja. Todas essas bênçãos, vamos lá, prossiga, serão oferecidas ao remanescente desse povo. Deus começa a mandar todas as bênçãos para você. Amém? Deus começa a abrir as portas. Onde não existe, irmãos. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar numa seca, mas Deus fala assim, ô Isaac, não vá para o Egito, não corre para o Egito, vai para onde eu falar para você. E o Isaac semeia naquela terra seca, de crise, e em um ano ele colhe 100 vezes mais, irmãos. Por quê? Porque o Senhor o abençoava, porque Isaac tinha a bênção de Deus. Irmãos, olha só, pode ser que venha uma grande crise no nosso país, mas se prepare, Deus vai levantar você nessa crise. Amém? Esteja agarrado com Deus. A Bíblia diz que Isaac se engrandeceu e ia se engrandecendo e se tornou muito grande, porque Deus abençoava ele. Amém? E ele chegou num ponto que os moradores daquela cidade, os filisteus, começaram a invejar ele. O próprio rei chegou no Isaac e falou assim, Isaac, você vai ter que mudar daqui, você está muito grande e tal. E o Isaac mudou, foi morar nas montanhas de Gerar. E o homem que trabalhava com agricultura, que se tornou gigante, já deixou a agricultura de lado e foi cavar poço. E tudo que ele cavava dava água, diga glória a Deus, porque Deus era com ele, irmãos. Não olhe para a crise, não olhe para as circunstâncias, olhe para a morada de Deus, para a casa de Deus. Deus está procurando casas, Deus está procurando pessoas para morar, e Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida para ganhar essas pessoas, para salvar. Amém? Fomos salvos para salvar, fomos abençoados para abençoar. Vamos ficar em pé, meus amados? Em nome de Jesus. Vai falando com Deus agora, ó nosso Deus e nosso Pai, e nós estamos na Tua presença, meu Pai. Meu Deus, nós não podemos fazer nada sem Ti, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Isso, meu amado, vai buscando essa presença que vem do Senhor, essa unção de Deus sobre a sua vida. Oh, maravilhoso é o Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos nos Teus átrios, meu Deus, para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer o Senhor, meu Deus, para servir ao Senhor com alegria. Oh, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Vai adorando. Meu Deus, vem, derrama da Tua unção, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Vai falando com Deus agora, meu amado. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. É Ele que manda a chuva para o seu povo, é Ele que nos abençoa. Ele é o Deus que tem a chave nas mãos, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Oh, meu Deus, nós temos que estar voltados, meu Pai, para a sua casa. Oh, meu Deus, olhar para o Senhor. Meu Deus, correr para a sua casa, correr para os seus braços. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Vai adorando, igreja. Abra bem a sua boca, porque Ele vai ouvir a sua voz. É Ele que vem, dele vem todas as coisas, dele vem a virtude, dele vem o poder,
dele vem a unção, dele vem a resposta que você precisa, vem a cura, vem a libertação, vem a providência, vem a salvação. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, nós oramos pelo Brasil. Ore por essa nação, irmãos, ore por esse país, em nome de Jesus. Que Deus coloque a mão, que Deus guarde o Brasil, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão e faça a tua vontade, meu Pai, nessa nação. Meu Deus, em nome de Jesus, faça a tua vontade sobre a nossa nação, sobre o nosso país, meu Deus. Nós estamos, meu Deus, na iminência de enfrentarmos uma grande crise, meu Deus, uma grande crise. Mas, meu Deus, em o nome de Jesus, coloca as tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre o povo brasileiro, sobre a igreja no Brasil, meu Pai, em nome de Jesus, sobre o Evangelho, que o Evangelho alcance, meu Pai. A tua palavra diz, meu Deus, que quando o ímpio governa, o povo geme, meu Deus, o povo chora, mas quando os justos governam, o povo prospera, meu Deus. Então levanta homens justos, meu Pai, levanta pessoas, meu Deus, justas para comandarem esse país, essa nação. Levanta, meu Deus, um povo forte, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, meu Deus, precisamos das tuas mãos, precisamos do teu poder, precisamos da tua graça, meu Pai, em nome de Cristo. Meu Deus, precisamos da tua bênção, meu Pai. Somos pequenos, somos fracos, somos limitados, meu Deus, não temos a condição de fazer pela nossa força, nem pela nossa capacidade, mas é pelo teu Espírito, é pelo Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo que nós buscamos nessa manhã. Isso, busque a presença do Espírito, busque a visão, busque a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a sua vida, o Espírito Santo vem sobre a sua casa, vem sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Ele não nos deu um espírito de medo, Ele não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Então derrama, Senhor, derrama neste lugar. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Adore a Deus, igreja, exalte ao Todo-Poderoso. Meu Pai, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Santo, santo é o Senhor. Ore pela nação, ore pela sua vida, ore pela sua família. Peça para Deus guardar, peça para Deus proteger, peça para Deus dirigir os nossos caminhos. Deixa Deus dirigir, deixa Deus guiar, deixa Deus conduzir. É Ele que nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Muitas vezes nós pedimos para Deus abençoar os nossos projetos. Não é errado orar assim, mas a nossa oração deveria ser sempre: Deus, me ensine a fazer o que o Senhor está abençoando. Peça para Deus te dar visão, meu amado, minha amada. Na presença dEle, a vitória é certa. A vitória é certa. A obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai concluir. A obra que Deus começou na nossa vida, Ele é fiel para terminar. Oh, meu Deus, então termina, meu Pai, completa a tua obra. E aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Amém.